É isso, pessoal. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais uma aula nessa nossa querida escola, nessa casa da consciência, onde mora e reside a consciência dentro de todos nós, ou pelo menos quem chega aqui e a consciência ainda não deu a cara, a gente sacoleja, a gente sacode para que a consciência fale, né, pessoal? O objetivo é esse. Vamos continuar o nosso estudo do livro She, A Chave do Entendimento da Psicologia Feminina, do Robert A. Johnson, que foi um psicólogo junguiano, né? Então a gente continua agora no nosso mito de Psique, Eros e Afrodite, e hoje nós vamos ter mais um personagem ou personagens entrando no mito. Hoje nós vamos adentrar um pouco mais sobre a natureza da psique, mas não só a natureza da psique, mas a natureza do psiquismo de uma maneira geral, tanto de homens quanto de mulheres. E a gente vai adentrar um pouquinho também sobre algo que transcende o próprio princípio masculino e feminino. Vamos continuar o nosso mito. Capítulo 4. Começa o autor. Todo paraíso tem sua queda. Todos eles têm algum tipo de serpente. O próprio paraíso cristão do Éden teve sua serpente. Portanto, o de Psique também tinha esse elemento que estava começando a despertar. Parece que as irmãs da jovem Psique estavam lamentando sua perda, não com tanta convicção, como podemos verificar. Ouvindo dizer que Psique estava morando num jardim paradisíaco e que se casara com um deus, sua inveja não encontrou freios. Vão até o penhasco onde a jovem fora acorrentada. Invocam-na, cumprimentam-na e perguntam por sua saúde. Psique, candidamente, conta tudo a Eros, que não se cansa de repetidamente alertá-la para o grande perigo por que está passando. Diz-lhe para não dar ouvidos às irmãs curiosas, caso contrário, poderia acontecer um verdadeiro desastre. Ou seja, que se Psique continuasse submissa e obediente a manter suas promessas, sua criança, que já estava a caminho, seria um Deus. Psique estava grávida. Mas que se ela quebrasse a promessa, para quem não lembra, a promessa era qual? Psique não poderia olhar para Eros e Psique não poderia fazer qualquer tipo de pergunta a Eros. Né? Essa foi a promessa para que Psique pudesse ficar lá no paraíso e junto com o deus Eros. Mas que se ela quebrasse a promessa, a criança nasceria mulher e mortal. E ainda por cima, ele, Eros, a abandonaria. Psique ouve atentamente e outra vez promete não fazer perguntas, mas as irmãs voltam e insistem. Finalmente, a jovem obtém o consentimento de Eros para recebê-las. As irmãs descem do penhasco numa rajada do vento oeste e são colocadas a salvo no adorável jardim. Admiram-se com tudo que vem, são alimentadas e levadas a passeios. Ficam verdes de inveja com o destino da irmã. Fazem mil perguntas. A pobre Psique, sem estrutura para aguentar tal interrogatório, explica que seu marido era muito jovem, amável e que passava seu tempo caçando. Dá pilhas de presentes preciosíssimos às irmãs e as manda para casa. Eros adverte-a novamente e insiste, mas as moças acabam por retornar. Dessa vez, esquecida do que lhes dissera a respeito do marido, porque Psique não sabe nada do marido, então ela está inventando. Dessa vez, Psique conta-lhe que ele era de meia idade, tinha cabelos grisalhos e era um poderoso homem de negócios. Depois de a deixarem desta vez, as irmãs tecem um plano diabólico. Ao retornarem pela terceira vez, dizem a Psique que seu marido era, na realidade, uma serpente. Porque a Psique não pode olhar, mas as irmãs podem, né? Então, as irmãs retornam pela terceira vez, dizem que o marido da Psique era, na verdade, uma serpente, uma criatura repugnante e tinha planos para devorá-la
e ao filho, assim que a criança nascesse, e que elas tinham meios de livrá-la de tal destino. Dizem à irmã que ela deveria tomar uma lâmpada, colocá-la em uma redoma e deixá-la à mão na sua cabeceira. Dizem também que se tivesse pronta uma faca bem abaixo do travesseiro. No meio da noite, quando seu marido adormecesse, ela deveria cortar a cabeça daquela criatura asquerosa. Psique é persuadida pelas irmãs e faz os preparativos necessários. Coloca a lâmpada na redoma e afia a faca. Eros vai para a cama à noite e adormece ao lado da jovem. Ela então levanta-se, retira a redoma e empunha a faca. Coloca-se de pé ao lado da cama e, acendendo a lâmpada, olha para Eros. Para seu deslumbramento e horrorizada culpa ao mesmo tempo, vê um Deus, o Deus do amor, a mais bela criatura de todo o Monte Olimpo. É presa de terror e, por um instante, pensa em suicidar-se. Desajeitada, deixa a faca cair, acidentalmente espeta-se numa das flechas de Eros e, claro, apaixona-se por ele. Afasta a lâmpada, mas uma gota de óleo quente cai no ombro direito de Eros e a dor o acorda. Ele percebe o que aconteceu e como é dotado de asas, voa para longe. A infeliz Psique consegue agarrar-se a ele e saem ambos daquele paraíso. Mas ela não aguenta muito e cai, desolada e exaurida. Eros pousa perto dela. Diz-lhe que ela o desobedecera, quebrara sua promessa e por isso, como já fora avisada antes, a criança que estava por nascer seria mortal e ele, Eros, iria puni-la com sua ausência. De novo voa, mas só. Este é o drama reproduzido, representado em casamentos e casamentos por milhares de vezes. O que é que esta linguagem mítica, arcaica e poética nos está mostrando sobre o relacionamento homem-mulher? As irmãs são aquelas vozes que resmungam sem parar dentro de cada um. Existe, claro, o lado positivo também. Foram as irmãs que fizeram com que Psique se tornasse consciente para que pudesse conhecer Eros tal como era. Mas que preço para pagar por tal consciência? Equivale a perder tudo, o que é bastante comum. Pela consciência, estamos sujeitos a pagar o preço de Prometeu. Vocês que já são alunos e alunas há um tempo, vocês já reconhecem isso, né, pessoal? Vocês, como já estão há um tempo me ouvindo, praticando, entendendo com um pouco mais de profundidade, vocês sabem muito bem o preço a se pagar pela consciência das coisas, não é? É um preço muito alto, né? Nossa, eu converso com tanta gente, vocês, e as pessoas chegam para mim, nossa, Henrique, é muito comum isso acontecer. Nossa, Henrique, depois que eu te conheci, eu não consigo mais ver a vida da mesma maneira. Eu não consigo mais ver as pessoas da mesma maneira. Eu não consigo mais ver a realidade da mesma maneira. Eu pergunto, por quê? Aí a pessoa responde, porque agora eu consigo ver tudo. Eu consigo perceber as coisas, eu consigo perceber os comportamentos das pessoas e os meus. Eu não consigo nem olhar para os meus pais, para o meu namorado, para minha namorada da mesma maneira. Parece que eu estava num mar de ilusões e agora eu não consigo mais enxergar as ilusões como ilusões. Então eu parei, eu saí da fantasia. E elas falam, mas o preço a se pagar por isso é muito alto, Henrique. Porque eu não gosto. O meu namorado é gente boa, mas assim, eu não consigo mais olhar para ele da mesma forma como eu olhava antes. Minha namorada, eu amo minha namorada, mas eu não consigo mais olhar para ela da mesma forma. Isso é muito comum de acontecer. Pessoas que muitas vezes viviam na ilusão, começam o caminho do autoconhecimento e não conseguem.
mas ficar casada com a pessoa. E se separam. E aí depois de um ano voltam. Isso acontece. Eu brinco com vocês falando que esse mundo é uma mistura de circo com hospício, né? É mistura de, circo, selva e hospício. E aí as pessoas chegam para mim, Henrique, agora eu estou entendendo por que que você fala isso. Conforme a gente vai ganhando lucidez sobre a realidade, o preço a se pagar, qual é? Muitas vezes, pessoal, é perder tudo. Principalmente perder os benefícios da ilusão. Esse é um preço muito grande a se pagar. As pessoas querem ficar brincando de espiritualidade, brincando de autoconhecimento, mas as pessoas, de uma maneira geral, não sabem qual é o preço a se pagar. O preço a se pagar pela consciência, pela lucidez, é o preço da psique. É perder tudo. Todas as ilusões, todas as fantasias. Não dá mais para a gente se relacionar na fantasia, não dá mais para a gente se relacionar baseado nas nossas expectativas ilusórias. A gente se relaciona de acordo com a realidade. A gente sabe que uma pessoa está genuinamente no caminho do autoconhecimento quando ela está disposta a pagar esse preço. Imagina uma pessoa recém-chegada no caminho do autoconhecimento, chega aqui na escola, por exemplo, e eu chego e falo assim: ó, o preço é que você vai perder tudo. Você vai perder todas as relações, você vai perder todos os seus desejos vão mudar completamente. A vida como você enxerga hoje, daqui a uns anos, vai ser totalmente diferente. Não é que você vai perder dinheiro, não é que nunca mais você se relacionar. Mas tudo que você tem hoje, você vai perder. E a sua vida vai ser totalmente diferente. Eu acho que 95% das pessoas iam sair. Não ia nem ficar para a continuidade da aula, não é? Mas esse é o preço do autoconhecimento. O preço da consciência é perder todos os benefícios da ilusão. Tudo aquilo que a gente vive hoje pela ilusão, a gente perde. E a gente começa um caminho do zero, novo. Quem está disposto a pagar esse preço? Muitas pessoas resistem no caminho de autodescoberta, no caminho de autoconsciência, porque elas têm dificuldade de desapegar, de soltar. As pessoas, elas querem melhorar de vida, elas querem se conhecer, elas querem ter mais lucidez sobre si, sobre a realidade, mas elas não querem desapegar das ilusões que elas têm até hoje. E é sobre isso que é o capítulo de hoje. Quem aqui está disposto a continuar nesse caminho? Sabendo que tudo que tem hoje vai ser perdido e vai ter que ser reconstruído com agora uma nova consciência, uma nova lucidez. Quem está disposto? Quem está disposta? Esse é o preço a se pagar. Mas Henrique, eu estou no caminho do autoconhecimento, mas continuo namorando, casado com a mesma pessoa. Mas você pode ter certeza que a forma como você se relaciona, que vocês se relacionam entre si mudou completamente. Não tem como, pessoal. Conforme a gente vai galgando uma expansão de consciência sobre a realidade, ou seja, um grau de lucidez sobre a realidade, não tem como mais a gente se relacionar com a realidade como a gente se relacionava antes. Tudo muda. Se tudo muda, tudo se perde e se renova. Esse é o preço a se pagar. Continua o autor. Pessoalmente, fico horrorizado com a característica irmã numa mulher. Mas ela é útil e indispensável pela função que desempenha. Nem sempre, porém, tornamo-nos conscientes só por termos ouvidos as fofocas das irmãs. Há mulheres, por exemplo, que ficam acorrentadas à montanha da morte por toda a vida. Seu relacionamento com homens é distorcido pela imagem que deles faz como temíveis emissários da morte. Ou seja, há mulheres, por exemplo, que ficam acorrentadas à montanha da morte por toda a vida. Seu relacionamento com os homens é distorcido pela imagem que deles faz como temíveis emissários da morte. Então, como a gente estudou na aula passada e na aula retrasada, o casamento na antiguidade para a mulher representava a perda da sua liberdade, a perda da sua virgindade, da sua pureza. Então, tem mulheres que ficam presas naquilo que elas perdem quando elas vão se relacionar como homens e ignoram aquilo que elas ganham. E como eu disse também,
principalmente na aula passada, casamento na antiguidade é diferente de casamento hoje em dia, tá, pessoal? Esse mito, ele foi criado na antiguidade, né? A era moderna, a gente tem que fazer algumas adaptações do mito, como eu fiz na aula passada. Algumas mulheres são atingidas pelo amor como se ele fosse um dragão devorador. E nesse caso, as irmãs estariam dizendo a verdade. Como, por exemplo, em caso de relacionamentos abusivos. E você está lá no relacionamento abusivo, no relacionamento que você não está legal, você está desmilinguindo na relação. E aí vem, entre aspas, as irmãs e falam: olha, esse relacionamento não é legal, esse relacionamento não é para você, você não está enxergando isso na sua relação. Então, nesses casos, as irmãs, que são a voz da consciência, assim, digamos, desempenham um bom papel, não é? Os maridos são a morte para as esposas, pois destroem-nas enquanto donzelas, forçando sua metamorfose em mulheres adultas. Isso é muito legal, não é? É um paradoxo, mas uma pessoa fica grata e ao mesmo tempo chateada com alguém que a obriga a caminhar para a evolução. Isso é muito comum em figuras de mestres, gurus, professores, ou mesmo psicólogos, psicanalistas, naquela relação de amor e ódio. A mesma pessoa que me cutuca, que me deixa desconfortável, que me fala verdades, que mostra as minhas sombras, né, que me conduz a evoluir, me mostrando os meus apegos, as minhas imaturidades, essa pessoa, ao mesmo tempo que me dá esse desconforto, é ao mesmo tempo a pessoa que me conduz na minha evolução. Então, nos casamentos da antiguidade, o casamento representava, o homem representava isso para a mulher na instituição do casamento. Porque, como eu disse, a mulher, na antiguidade, antes do casamento, ela não era nada, ela não fazia nada, ela era uma preparação para o casamento, a vida da mulher. Então, ao mesmo tempo que o homem representava a primeira experiência de tudo, né? Lembra da aula passada, no casamento da antiguidade, a mulher era virgem, não tinha qualquer experiência de vida e era praticamente vivia à margem da sociedade. Então, o casamento representava tudo para a mulher. A primeira vez na prática sexual, a primeira vez em ter responsabilidade sobre uma casa, sobre uma família, sabe, responsabilidade sobre filhos. Então, literalmente, na antiguidade, o casamento era uma fase de transição, era uma morte simbólica para essa donzela virgem e agora uma metamorfose para se tornar uma mãe, uma mulher, uma esposa, uma consciência adulta. Hoje em dia já não é mais assim, né? Hoje em dia, a primeira vez da mulher representa muito mais o casamento da antiguidade do que o mito que a gente está estudando hoje em dia. O mito atual da psique seria muito mais forte na primeira vez da mulher do que no casamento. Hoje em dia, no casamento, acho que são raríssimas as mulheres que chegam virgem até o casamento, né? Raríssimas as mulheres. Eu não estou falando que isso é bom ou ruim, não. Está fazendo uma comparação aqui sociológica, antropológica da coisa, tá? Hoje em dia, as mulheres não chegam virgens no casamento. Então, o casamento não vai representar essa metamorfose. O casamento hoje, para a mulher, não tem o mesmo valor de metamorfose que tinha na antiguidade. Hoje, a mulher já chega no casamento com experiência sexual, com trabalho, vida profissional, morando sozinha, cuidando da casa, muitas vezes sendo mãe de outra relação. Então a mulher hoje em dia já chega no casamento de uma maneira geral já bem vivida. Então os maridos hoje em dia já não representam mais essa morte, essa relação de amor e ódio com o homem no casamento já não representa mais essa mesma relação de amor e ódio que representava no passado. Antigamente as mulheres não podiam nem escolher o marido. Então ainda se casavam com um homem que elas não amavam, que elas tinham que aprender a amar, que muitas vezes não sentiam qualquer tipo de atração ou admiração. Então realmente assim, era uma metamorfose que a mulher tinha que fazer assim, abrupta entre uma donzela virgem imatura e se tornar uma mulher adulta, consciente, né? Então essa relação de amor e ódio a gente vê muito hoje em dia na terapia, né?
É muito comum a gente ver isso em terapia ou em professores, mestres, mestres espirituais, gurus, essas coisas assim. Hoje em dia, as mulheres, graças a Deus, têm muito mais liberdade para escolher os seus maridos de acordo com seus princípios, de acordo com seus valores que já experimentaram e construíram até aqui, né? Então acaba que a relação de marido e mulher, pelo menos no início do casamento, não tem esse desgaste de o homem ser o amor e ao mesmo tempo o ódio, sabe? O amor de meu marido e o ódio de, tipo, tá me fazendo crescer, amadurecer, tá me deixando desconfortável. Hoje em dia já não tem mais essa relação entre marido e mulher. Hoje em dia o casamento é literalmente, existe um livre-arbítrio e uma liberdade muito maior, e as mulheres e os homens já chegam mais equânimes em termos de maturidade no casamento. Só relembrando um pouco do que a gente conversou na aula passada, porque é importante. Quando um homem vislumbra um olhar angustiado na esposa, é tempo de ser cauteloso e gentil. Talvez seja por ela se dar conta de que está morrendo um pouco como donzela. O marido poderá tornar as coisas mais fáceis para ela se a compreender. Não é comum que ele entenda essa morte e ressurreição na esposa, uma vez que não tem paralelo semelhante em sua vida. O casamento não tem a conotação de sacrifício para o homem, mas apresenta essa característica para a mulher. Hoje em dia, isso já mudou bastante, né? O casamento, antigamente, era um sacrifício muito maior para a mulher do que para o homem. O homem já chegava vivido, socialmente aceito e experiente e maduro para um casamento. A mulher chegava virgem, inexperiente e imatura. E ainda muitas vezes não podia nem escolher o homem, já tinha que chegar casando, tendo filho, engravidando, tudo, cuidando de casa, tudo de uma vez, sabe? Então, mas é interessante que mesmo hoje na sociedade moderna isso já não está mais existindo como existia antigamente, ainda sobrevive um pouco dessa dinâmica dessa dinâmica psicológica quando a gente vai, por exemplo, falar um pouco sobre as dinâmicas relacionais. Por exemplo, hoje em dia uma coisa que ainda falam muito, né? Na relação sexual, o homem está tomando e a mulher está dando, né? Mulheres e homens quando vão conversar sobre sexo, geralmente a mulher vai falar o quê? Ah, eu dei para fulano, sabe? E o homem vai falar o quê? Eu peguei fulana. Então, até hoje, ainda sobrevive essas dinâmicas psicológicas da antiguidade. A mulher geralmente dá e o homem pega. O homem toma e a mulher dá. Né? Isso, inclusive, até no sexo, no neovocabulário das relações sexuais, prevalece isso. Né? A mulher sacrifica, ou seja, a mulher que está dando, eu estou te dando minha virgindade, eu estou te dando meu corpo, eu estou te dando prazer, enquanto que o homem, o quê? Eu estou pegando essa mulher para mim. Ou seja, a mulher sacrifica e o homem pega o sacrifício da mulher. Ainda permanece, né? É interessante isso. Mesmo que hoje em dia se tenha mais liberdade, mais consenso nessas relações conjugais e sexuais, ainda sobrevive um pouco dessa dinâmica de que a mulher que está dando, a mulher que está sacrificando, a mulher que está se abrindo, enquanto o homem que está tomando, que está pegando. Muito interessante isso, né? Como que de uma maneira um tanto quanto instintiva a gente ainda recorda dessas relações da antiguidade. Hoje em dia isso está mudando, né? Como eu falei na última aula, né? Daqui a pouco é os homens que vão dar e as mulheres que vão pegar. Isso está se invertendo, né? As mulheres hoje em dia estão pedindo os homens em casamento, as mulheres que estão chamando o homem para sair, né? Isso está meio que se invertendo. Daqui a pouco a mulherada, imagina daqui a uns 10 anos, a mulherada vai falar assim, aí, peguei fulano, sabe? Peguei fulano. E aí o fulano vai falar para os amigos, aí, eu dei para fulana, sabe? Imagina essa inversão. Porque parece que aos poucos isso está acontecendo, né? Conversamos sobre isso na última aula. A verdade, continua o autor, é que ela passa por uma série de experiências desnorteantes com seu marido,
Ele tanto é o Deus do amor como a morte no penhasco. As irmãs provocam evolução através de uma fonte inesperada. Elas podem ser a sombra de psique. Gravem isso para o final do capítulo. Jung descreveu os elementos sombra de uma personalidade como sendo aqueles lados reprimidos ou facetas não vivenciadas na potencialidade global de uma pessoa. Por falta de cuidados, por não desenvolvê-los, esses elementos não vividos e reprimidos atrofiam-se ou então tornam-se escuros e ameaçadores. Tais potencialidades, que tanto contêm o bom quanto o ruim, mesmo reprimidas, permanecem no inconsciente, onde armazenam energia até irromperem algum dia, arbitrariamente, em nossa vida consciente, tal como as irmãs que surgiram na vida de psique. Se nos virmos consciente, só puros, adoráveis e gentis, como Psique aparentemente o fez, né? Psique era pura, adorável, adorada, né? Estaremos subestimando esse nosso lado escuro. Ele poderá então emergir para arrancar-nos desse paraíso ingênuo, dessa autossatisfação, para atirar-nos a novas descobertas sobre nossas reais profundezas. O que o autor está querendo dizer aqui? Que por mais que a gente aparente querer ser puro, lindo, deuses lindos e maravilhosos, esses aspectos que a gente reprime, invariavelmente, em algum momento, eles vão emergir, vão vir à tona, mostrando partes de nós que antes eram reprimidas, que a gente às vezes nem sabia. Esse aspecto são as irmãs no mito. Tem uma frase de Freud que é muito interessante. Ele falava: quanto mais uma pessoa se esforça para parecer perfeita, maiores são os demônios internos. Isso é muito verdade, né? A pessoa que faz um esforço, você vê que a pessoa está se esforçando para parecer muito virtuosa ou muito perfeita, vocês podem ter certeza que a sombra ali é muito grande. Ela está tentando reprimir uma coisa muito forte que em algum momento ela vai vir à tona. Vocês querem ver um exemplo disso que a gente já estudou? A pessoa boazinha. A pessoa boazinha é o maior exemplo disso. Por fora, ela se esforça ao ponto de se automutilar para agradar todo mundo, para fazer todo mundo amar ela, para não sei o que, fazer contrato oculto até dizer chega, mas pisa no calo da pessoa boazinha. Não devolve o que ela quer que ela vira o leão, né? Ela vira a onça, ela explode, ela xinga, ela agride. Então a pessoa boazinha, por exemplo, é o maior exemplo disso que a gente está fazendo, está falando. Quando a pessoa boazinha irrompe porque o contrato oculto não foi dado, aí a gente vê as irmãs. A gente vê aquele lado sombrio, sabe? Vindo à tona e agindo dessa maneira. E finaliza o autor nesse capítulo. Jung disse que a ânsia pelo aumento da própria conscientização vem, muitas vezes, da faceta sombra. Ou seja, muitas vezes a gente está lá, não, eu sou puro, eu sou yogi, eu sou meditador, sabe? Eu sou uau, eu sou médium, sabe? Eu trabalho na casa espírita, eu incorporo Jesus, o mestre tal, que não sei o quê, papapá, ppp. E aí a pessoa vai só reprimindo o lado sombra. E aí acontece alguma coisa, sabe? De vez em quando vem um arquétipo do trickster em alguém, ou vem a própria universo, vem as irmãs, e aí na pessoa. E aí esse médium, esse professor de yoga, ele age de uma maneira que as pessoas ficam até assustadas, né? A pessoa boazinha, ela vai agride, sei quê. Isso, inclusive, não pode ser um momento de autorreflexão? Pô, como assim? Eu era, né, lá no centro espírita, eu sou tão em paz. Lá na aula de yoga, eu sou tão em paz. Que não sei o que não sei o que lá. Como é que agora eu estou agindo de uma maneira tão agressiva? Então, muitas vezes, a própria conscientização vem pelas irmãs, por essa faceta sombra. As irmãs, essas não adoráveis, nem perfeitas representantes da feminilidade mais medíocre e chã, podem ser os elementos sombra no mito de Psique. E agora vamos para as minhas anotações e explanações
sobre esse capítulo, sobre essa parte do mito, né? Então, pessoal, as irmãs, elas representam a forma distorcida que é a inveja, a crítica, a mediocridade, a manipulação, os ciúmes, pelo qual a verdade aparece quando não estamos preparados para vê-la, ou resistimos a ver a verdade. Então, quando a verdade está acontecendo. No caso de Psique, qual era a verdade? Ela não fazia a menor ideia de com quem ela estava deitando. Ela não podia ver Eros, ela não podia saber nada sobre a vida de Eros, ela não sabia de nada que estava acontecendo dentro do próprio casamento. Então, quando ela resiste a enxergar a verdade, quando ela se apega à ilusão, ela resiste, ela não quer saber a verdade, então as irmãs vêm à tona, que é o quê? A forma distorcida de entrar em contato com a verdade. Porque Psique podia chegar para Eros e falar: Eros, assim não tá dando para mim não, cara. Vamos conversar, eu quero te conhecer melhor, deixa eu te ver. Mas não, ela não faz isso. O que ela faz? Ela arma toda uma arapuca para ver Eros, ao invés de pedir, ao invés de conversar. Isso é o lado sombra de querer ver a verdade. A pessoa ela quer enxergar a verdade, ela quer ver a verdade, mas ela faz isso de uma maneira perversa, ela faz isso de uma maneira distorcida. Né? A mulher ciumenta dentro de uma relação, ela poderia muito bem chegar e conversar com o marido, com o namorado, ó, falar, não estou me sentindo confortável, não estou me sentindo bem, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei para onde você está indo, a forma como você está se vendo aquela mulher, a mulher poderia fazer isso, mas a mulher, quando ela resiste e ao mesmo tempo quer, ela, o lado sombra, que são as irmãs, vem à tona. Ela vai fazer o quê? Ela vai perseguir o namorado, ela vai brigar com o namorado, ela vai chantagear o namorado, ela vai fazer etc, etc, etc. E o mesmo acontece também com os homens. Né? As irmãs aqui, elas são a ânima do. Elas podem representar a ânima no homem. Porque o homem também é capaz de fazer isso nas relações ao qual ele não tem maturidade para lidar com certas verdades. Né? Porque é uma conversa difícil. Imagina, você está com ciúme, você está com inveja, você não está se sentindo bem com alguma coisa que está acontecendo, pegar a pessoa, sentar e ter uma conversa difícil com ela. Exige maturidade, né, pessoal? Fazer jogos é coisa de adolescente. Sentar e conversar, expor o mal-estar, expor a própria opinião, desagradar, isso é coisa para adulto, né? Falar uma coisa que desagrade e aquele que se sente desagradado responder de uma maneira respeitosa. Isso é uma conversa para adulto, né? Adolescentes fazem jogos. Então, Psique estava vivendo um amor sem consciência. Não via o outro em sua totalidade, o Eros. Não questionava, Psique preferia a fantasia do que a realidade. Ela ignora o risco, o desconhecido, o conflito, a ambiguidade. Ou seja, é aquela relação onde a pessoa, para evitar o conflito, ela prefere nem saber. Se eu falar isso para ele, se eu falar isso para ela pode ficar desagradada, ele pode ficar desagradado. Então, para não correr o risco de conflito ou de acabar com a relação, eu fecho os olhos, eu fecho a boca, finjo que não estou vendo nada. Esse era o estado psíquico, né, desse mito. Esse era o momento em que Psique estava. Se eu falar, eu vou sair do paraíso, né? Se eu falar, acabou o paraíso para mim. Se eu pedir aqui, nossa, Eros vai ficar chateado e eu vou ter que entrar em conflito, não quero, né? Mas é aí, se eu falar para ele, o que vai acontecer depois? E se eu falar para minha namorada que aquele amigo dela, sabe, tá estranho, não tô gostando, tá, sabe, não tô me sentindo confortável, mas e aí? O que vai acontecer? O desconhecido dá medo. O com medo do conflito, o medo do desconhecido, o medo do risco. Saber lidar com risco, pessoal, é coisa para adulto. Saber causa e consequência, lidar com os riscos de falar, de conversar, de expor, isso é coisa para ego maduro, ego adulto.
As irmãs entram como as vozes de isso não está certo, tem algo errado, você está sendo enganada, você está sendo enganado. Mas as irmãs fazem isso de forma venenosa e destrutiva. Através do quê? Não, você vai fazer o seguinte: quando ele deitar, você vai amolar a faca, vai pegar uma lâmpada, vai jogar na cara dele, vai ver quem ele é, e depois vai pegar a faca. Ou seja, as irmãs, nesse caso, elas estavam erradas o quê? Na forma, não no conteúdo. O conteúdo era correto. As irmãs chegaram para a psique e falaram: como assim, psique? Tu tá se relacionando com uma pessoa que tu nunca nem viu, não sabe nem quem é, sabe? Às vezes a gente tem que fazer esse papel com egos imaturos. Tipo assim, acabou de conhecer a pessoa, mal conhece ela, já tá levando a pessoa para dormir na tua casa. Aí chega a voz da consciência de fora de você e fala assim: você acha que tá errado isso aí, não? Você acha que tem alguma coisa aí, né? Eu tenho uma amiga que há uns anos atrás, ela estava solteira, hoje em dia ela tá casada, que uma vez eu estava conversando com ela, ela chegou assim para mim: Henrique, eu tô saindo com um rapaz. Aí a gente tava conversando, de vez em quando a gente segue se encontrar para tomar um açaí, conversar e tudo mais. E aí uma vez ela chegou para mim e falou assim: Henrique, conheci um rapaz novo. A gente está saindo. Aí eu falei assim: ah, que legal, me conta como é que tá sendo. Aí ela falou assim: não, eu conheci ele no aplicativo, e aí tem acho que tem 3 semanas que a gente está saindo. E aí, papo vai, papo vem, ela me contou que ela ficava na casa dele de terça a domingo, 3 meses conhecendo o rapaz. E ela já fica, assim, a partir da primeira semana de relação, ela já ficava de terça a domingo na casa dele. Aí eu cheguei para ela e perguntei: mas quem é esse rapaz? O que ele faz da vida? Qual é o sobrenome dele? Sabe qual é o trabalho dele? Ela não sabia responder 90% das perguntas. Ela não sabia responder, juro pra vocês, ela não sabia responder 90% das perguntas que eu fazia para ela. Eu falei assim, você não acha que tá estranho isso não? Você nem conhece o rapaz, sabe nem com quem ele trabalha. Você não sabe nada, você sabe se ele já foi casado, se ele tem filhos. Ela falou assim: não, na casa dele não tem foto de filho, não tem foto de nada não. 2 semanas depois, ele terminou com ela. E aí ela chegou para mim: Henrique, você não vai acreditar. Eu falei: o quê? Ele tinha 3 filhos. Eu falei: ué, ele não te contou? Ele só me contou no dia que a gente terminou. E eu falei assim: pô, você ficava uma semana direto na casa da pessoa. Mas no final de semana você ficava com ele, não ficava? Ela ficava. Os filhos não ligavam, ele não ligava para os filhos. Aí ela: não, Henrique, sabe? E sabe por que eles terminaram? Eles terminaram porque eu cheguei para ele e falei assim: ah, então vocês estão namorando, né? Não, a gente está só se conhecendo. Eu falei assim: ah, pera lá, como assim? Você passa 6 dias da semana, 5, 6 dias da semana, na casa da pessoa e vocês não estão namorando? Vocês fazem compra juntos, vocês comem juntos, vocês dormem juntos, vocês tomam banho junto, vocês não estão namorando. Não, estamos apenas nos conhecendo. Eu falei assim: ah, não. Vocês estão entendendo como é que a psique funciona? É assim que funciona. Eu falei: não, você está de brincadeira comigo. Eu falei para ela o seguinte: vocês estão então vivendo todas as dinâmicas de um namoro, praticamente casamento, mas vocês não estão namorando. Todas as dinâmicas relacionais de namoro vocês estão vivendo, mas na prática não. É isso que vocês estão me falando. Na prática, quer dizer, na prática é um namoro, mas no compromisso, assim, no verbo é diferente. Aí ela: é. Aí eu falei assim para ela: vamos supor o seguinte. Uh, um pato, vamos supor que tem um pato aqui. O pato, ele tem pé de pato, ele tem pena de pato, você vai conversar com ele faz quack, ele tem bico de pato, mas ele chega para você e fala que é uma galinha. Ele é o quê? Um pato ou uma galinha? Aí ela falou assim: ele é um pato. Então é exatamente. Você está me dizendo que você tem pena de pato, pé de pato, bico de pato, você faz quack, mas você está falando para mim que você é uma galinha? Não, você é pato, pô. Por mais que você chegue para mim e fale que vocês não estão namorando, vocês
Vocês estão vivendo tudo de um namoro. Aí ela falou, faz sentido. E eu falei, e você não sabe nada da pessoa? Nada? Você nem pergunta? Ela, não. E aí, depois dessa conversa, eu dei uma de irmã, eu fui irmã. Eu representei essa irmã fora dela. Eu perguntei pra ela, mas assim, você não tá achando nada de errado nisso? Ela, Aí o que aconteceu? Ela foi conversar com ele sobre isso. E aí ele terminou com ela. Falou, não estou pronto para namorar. Ele falou isso, ele teve a cara de pau de falar isso. Não estou pronto para namorar. Porque o que ele queria, na verdade, é o quê? Ficar com vagas. E quando ela foi e sentou com ele e falou assim: olha, a gente está namorando, mas você não pediu namoro, a gente não tem um compromisso, mas a gente está vivendo tudo de um namoro. E aí o que o Eros fez? Saiu fora e falou: não, a gente não está namorando, não me sinto pronto para namorar, então acho melhor você procurar. O erro não está em você, está em mim, que não estou preparado para uma relação. Aí vem, né, aquele papo do Eros e tudo mais. Não, o problema não é você, o problema sou eu e tal, que não sei o quê. Então, nesse caso, por exemplo, eu representei uma irmã. Só que eu representei uma irmã de uma maneira lúcida. Nesse caso aqui do mito, o conteúdo da irmã estava certo. A forma que estava errada. Não tinha nada que fazer plano, não tinha nada que querer matar o Eros, não tinha nada que, sabe, fazer joguinho na escuridão e fazer manipulação de inveja, não sei o que, não. O meu objetivo com a minha amiga é o quê? Consciência. Eu falei, pô, tem certeza que não tem nada acontecendo aqui de errado? O cara não tá te enganando, não, sabe? Uma coisa é ter chegado para ela e falar assim: faz o seguinte então, pega o celular dele, fica olhando, rouba a senha, entra no WhatsApp, vê se ele tem isso, vê se ele tem aquilo, sabe? Entra no Instagram dele, vê se ele conversa com outras mulheres. Eu não falei nada disso. Falei, ó, tá na hora de você sentar e conversar com ele sobre isso, não é? Bastou isso. Isso foi o suficiente. Então, pessoal, isso é um exemplo real. Essa minha amiga, por exemplo, ela poderia ter resistido, ela poderia ter falado: não, Rick, vou esperar um pouco mais, sabe? Vou aguardar um pouquinho mais. O que é? Seria o apego à ilusão. Para ela, ela estava no paraíso. Vocês imaginam? Ela estava no paraíso. Estava com um cara que ela achava legal, bonito, que podia ficar na casa dele, estava praticamente morando lá. Então, ela vivia um paraíso. Ele montou um paraíso para ela. E ela estava lá. Ela podia ter resistido. Graças a Deus ela não resistiu. Mas ela podia ter resistido à ilusão, à fantasia. Então, outro exemplo real que eu escrevi aqui. Uma pessoa está apaixonada, apaixonado, ou vivendo uma relação idealizada demais. Internamente surge desconfiança, insegurança, controle. Com isso vem ciúmes, paranoia, autossabotagem, né? Quando a pessoa vive uma relação idealizada, ou quando a pessoa vê que alguma coisa está errada e ela não senta para falar, ou seja, ela não tem discernimento, maturidade para lidar com a realidade, para lidar com a verdade, é nesses momentos que vêm as irmãs venenosas. Ou seja, a voz da consciência representada pelas irmãs, a sombra toma o controle. É como se as irmãs elas fossem a voz da consciência. Tipo assim, ó, você não acha que tem alguma coisa errada aí? Só que se a pessoa não tem maturidade para chegar e conversar, ou seja, não tem discernimento para lidar com isso de uma maneira madura, as sombras tomam controle. E aí vem o quê? Ciúmes, paranoia, autossabotagem, inveja. Ao invés da pessoa chegar e conversar e falar, ela vai começar a ter crise de ciúme. Ela vai começar o quê? Inventar coisa que não existe. Sabe? Porque a pessoa está se sentindo desconfortável, a pessoa está sentindo que tem alguma coisa errada, ou que não tem nada errado, mas ela está se sentindo desconfortável com alguma coisa que aconteceu. Ele ou ela. E aí, ao invés de falar, conversar sobre isso, a pessoa tende ao quê? Não vou correr o risco, não vou entrar em conflito, não vou falar nada, vou ficar quieto, não sei o que, vou ficar quieto, blá, blá, blá. E aí, é nesse momento que as irmãs venenosas surgem. Querendo fazer o quê? Jogo. Porque, pessoal, ou se vocês estão numa relação e vocês estão se sentindo desconfortável com alguma coisa,
Se vocês não conversarem sobre isso para resolver, o desconforto não vai sumir. O que vai acontecer é o quê? As irmãs venenosas das sombras vão começar a ganhar cada vez mais espaço na psique consciente. Tipo assim, você percebe, um dia, sabe, não tem aquele meme? Um dia desconfortável. Ah, tá tranquilo, tudo bem. Ah, daqui a pouco a gente resolve. Uma semana desconfortável. Olha, tô começando a ficar meio puta, começando a ficar meio puta, não sei, já tô começando a ficar desconfortável, já parece suando, sabe, já começa a existir uma raiva, um desconforto um pouco mais intenso. 2 semanas desconfortável. Eu tenho certeza que aquele desgraçado tá me traindo. Um mês desconfortável. Eu vou dar na cara dele. Ah, mas eu vou pegar ela de jeito agora. Agora eu vou descobrir. Vou botar a câmera aqui em casa e vou bem ali no sofá e vou pegar a senha do celular dele, a senha do celular dela. Vou ficar só descobrindo aqui. Vou botar a câmera, vou botar um negócio assim. 2 meses desconfortável. Já tá com a faca na mão. Basicamente é isso, pessoal. Se vocês estão numa relação e o desconforto vem, seja ele pautado em uma coisa que é real ou uma coisa percebida, mas que trouxe o desconforto, se vocês não sentarem e resolverem isso, as irmãs sombrias venenosas vão ganhar cada vez mais controle. Essa dinâmica serve para relacionamentos e para qualquer coisa. Relacionamentos familiares e principalmente, obviamente, relacionamentos conjugais, que é o tema desse nosso mito. Mas essa dinâmica serve para qualquer coisa. Se vocês estão sentindo desconforto sobre alguma coisa e vocês tentarem reprimir esse desconforto, o que vai acontecer aqui? Vocês não vão conseguir reprimir. O que vai acontecer é que as irmãs venenosas vão ganhar cada vez mais espaço na psique. Ou seja, elas vão vir a voz da consciência vai vir com aquele papinho, sabe? Ah, não sei o que, não sei o que lá. O que no primeiro dia de desconforto seria uma coisa tolerável, 2 meses de desconforto, as irmãs começam a ter razão, sabe? É, eu acho que colocar uma câmera no nosso quarto para ver a senha do celular dele ou dela, eu acho que faz sentido sim, é só para descobrir, entende? Vai comer a vozinha das irmãs venenosas, a gente vai começando a dar credibilidade para elas. Por quê? Porque a gente vai querer resolver o desconforto. Vocês estão entendendo isso que eu estou explicando? O que representa essas irmãs? As irmãs representam a voz da consciência. Só que essas irmãs, elas podem ser as irmãs venenosas ou elas podem ser as irmãs lúcidas, né? No mito, vem as irmãs venenosas, mas essas irmãs, elas podem ser lúcidas. O que faz as irmãs serem lúcidas ou venenosas é a nossa capacidade de lidar com a realidade de maneira madura, o nosso discernimento correto. Então, ao invés de desenvolver discernimento, Psique se deixa levar pelas vozes. Psique não queria ver Eros para não perder a fantasia, mas a voz da consciência começou a falar. O problema foi que a sombra tomou conta e não o discernimento, a maturidade. A voz da consciência muitas vezes vem de maneira não muito legais. Pessoal, a voz, presta atenção no que eu vou falar isso agora. A voz da consciência muitas vezes vem de maneira não muito legais. Como, por exemplo, teve uma vez que eu estava participando de uma libertação espiritual, e aí a pessoa estava lá, obsidiada, e a gente estava lá, né, no trabalho. Nesse trabalho específico, eu estava um pouco mais quieto, estava mais observando e tudo mais. Era um espírito bem da pesada, assim, sabe? Eu estava quieto na minha lá. E aí tinha uma médium que ela começou a conversar com o obsessor. Sei que lá, né? Vamos subir, vamos lá, vamos para o plano superior, vamos para a paz, né? Vamos fazer o que vamos fazer o bem. Aí o obsessor olhou para a mulher e falou assim: Vamos fazer o bem? Quem é você para falar isso para mim? Aí a mulher, como assim? Cara, o obsessor começou a falar tudo da mulher.
Ah, é, porque aí o obsessor. Até onde eu sei, parecia que ele tinha sentado, cruzado as pernas e pegado um bloquinho de anotação. Até porque, até onde eu sei, mês passado você traiu seu marido em tal e tal lugar. Semana passada você fez uma fofoca falando mal daquela pessoa do seu trabalho. Cara, começou a discorrer a vida da mulher. A médium ficou branca. Ficou assim, tipo assim, perdeu a voz. O obsessor estava errado, o conteúdo estava certo, a forma estava errada. Mas isso não pode ser para a médium uma forma de autoconscientização? Então, muitas vezes, a voz da consciência, né? Muitas vezes, o nosso impulso de autodesenvolvimento não vem por meios legais, não. Às vezes, vem por meio de obsessores. Às vezes, vem por meio de pessoas invejosas que falam verdades, não é? Não tem aquela frase do estoicismo? Se alguém chega para você e fala uma verdade dura, agradeça. A pessoa teve coragem de falar uma verdade dura para você. Agora, se a pessoa chega para você e fala uma mentira, ria. Por quê? Porque é uma mentira. Muitas vezes essa verdade dura vem por obsessores, né? Vem por pessoas invejosas. Né? É muito comum alunos e alunas chegarem para mim, aí eu estou com um obsessor na minha vida e está me atrapalhando. Ele falou, se ele está te atrapalhando, é porque ele está sendo mais forte do que você. Se ele está sendo mais forte do que você, não é uma oportunidade para você começar a desenvolver poder mental? Aí, Henrique, eu fui por tal lugar, e aí eu senti a energia negativa do lugar, e aí, nossa, eu tô com dor de cabeça até hoje. Eu falei, nossa, que fraqueza é essa, hein, meu querido? Que fraqueza é essa? Chegou até um lugar, o lugar foi mais forte do que você? Tu vai fazer o quê? Tu vai ficar chorando de fragilidade? Ou você vai desenvolver poder mental, de concentração, de energia positiva, de vibração positiva? Tem duas opções. Esse lugar negativo, pessoa negativa, aquela pessoa que chega lá, nossa, Henrique, essa pessoa é muito negativa. Eu chego perto dela e eu fico todo sugado. Então, porque ela é mais forte do que você. Porque se você fosse mais forte do que ela, tu não ia sair sugado e ela ainda teria a oportunidade de observar o seu comportamento e melhorar. Então, muitas vezes, essas pessoas que a gente chega lá e, nossa, eu saí sugado, são pessoas que nos autoconscientizam da nossa fraqueza. Ela não é pessoal. Muitas vezes, a autoconscientização ela vem assim. Às vezes, a autoconscientização vem quando a gente perde o casamento, quando a gente perde dinheiro, não é? Quantas pessoas gananciosas não têm oportunidade de começar a ter autoconsciência sobre das próprias sombras quando perdem tudo porque foram gananciosas? Não é verdade? Quando as pessoas, a gente não pode perceber o nosso próprio egoísmo quando o nosso casamento, o nosso relacionamento vai por água abaixo e a gente paga para sentar e observar qual é a nossa responsabilidade, a nossa parcela de responsabilidade no fim de um casamento, de um relacionamento, ou porque o casamento não está indo para uma fase muito boa e a gente paga e senta, a gente vê, caraca aí, meu egoísmo, minha imaturidade. Muitas vezes as irmãs vêm dessa forma. Muitas vezes o universo, essas irmãs, é um arquétipo universal. É o arquétipo do trickster, sabe? Que é o Coringa, né, no filme e tudo mais. Vocês já viram o filme do Coringa, do Batman, com Heath Ledger? Para mim, um dos melhores filmes de super-herói que existem. Porque esse filme, se eu não me engano, é Batman Cavaleiro das Trevas, que é o com Christian Bale e com Heath Ledger, que inclusive Heath Ledger ele acabou tirando a própria vida depois do filme porque ele não conseguiu sair da persona ele não conseguiu sair da persona do vilão. Ele foi tão fundo no personagem que ele não conseguiu sair e acabou tirando a própria vida. Mas esse filme, o Coringa, ele é um belo de um trickster, não é? A forma do Coringa tá errada, mas o conteúdo dele não era falso, não. Isso que é a beleza desse filme. Porque o Coringa veio falar o quê? Sobre o lado sombra da humanidade. O Coringa queria trazer à tona o lado sombra do ser humano. E queria provar que o ser humano era corrupto, mau. E ele realmente conseguiu fazer isso. Ou seja,
o Coringa mostrou aquilo de pior que tinha na humanidade, que tinha nos seres humanos: corrupção, mentira, egoísmo, ignorância, alienação, soberba, arrogância. Então ele movimentou tudo isso na humanidade naquele filme. O conteúdo estava certo, a forma estava errada. Quando a gente resiste à realidade, vocês podem ter certeza que o universo coloca um trickster na nossa vida. Seja obsessor, seja pessoa invejosa, seja, entre aspas, um coringa da vida. Mas aparece um trickster para trazer à tona partes dentro de nós que a gente resiste em ver. Porque, pessoal, o objetivo da vida, o objetivo da existência, não estou falando da encarnação, o objetivo da vida com V maiúsculo, é pedagogia, é evolução. Então, se a gente está resistindo a evoluir, de vez em quando aparece um trickster, sabe? Que faz a gente olhar para nós de uma maneira um tanto quanto contundente, ou de uma maneira um tanto quanto dura. Mas isso faz parte. Se a gente ouve, não a irmã, o trickster, o coringa, mas se a gente ouve a mensagem, sendo boa ou sendo ruim, no momento bom ou no momento ruim, se a gente está disposto a ouvir a mensagem, a gente tem uma oportunidade de evoluir. Muitas vezes, uma pessoa invejosa, ela vai chegar para a gente e ela vai falar uma coisa muito dura, mas que pode ser uma verdade. A pessoa invejosa, ela pode estar ela pode estar querendo nos destruir, mas ela pode pegar realmente uma parte de nós que não é legal para que a gente se destruir. Então imagina ouvir uma verdade dura de uma pessoa invejosa. O objetivo da pessoa invejosa é nos destruir. Destruir aquilo que a gente construiu. Mas ela vai pegar, por exemplo, o seu egoísmo, a sua arrogância, sabe? Vai pegar a sua soberba, vai pegar a sua mesquinharia, vai pegar a sua arrogância e vai cutucar com isso. A sua luxúria, a sua gula, sabe? Vai pegar a sua pior parte e vai esfregar na tua cara. O que a gente pode fazer? Cara, essa pessoa tem razão. Ela tá querendo me destruir pegando uma verdade. Eu preciso melhorar isso. Isso é irmã venenosa. Eu vou ser bem sincero, nesse planeta existem muito mais irmãs venenosas do que irmãs maduras, sabe? Se alguém chega para você, fala uma verdade dura, mostra uma coisa que não está sendo percebida, mostra uma ilusão, mostra uma fantasia e faz isso de uma maneira gentil, paciente, e faz isso de uma maneira educada, sabe, amorosa, mas mesmo assim não deixa de fazer, sabe, fala, a pessoa não quer a sua destruição, a pessoa quer o seu bem. E a pessoa, ó, essa é a verdade, mas aqui, eu tô do teu lado, se você precisar, eu tô aqui, vamos conversar, cara, abraça essa pessoa e não desgruda dela nem por R$ 1 milhão. Essa foi isso representa a batalha de Cruz Creta, quando o Krishna chega para Arjuna e fala assim: Arjuna, você quer um exército poderoso ou você quer a mim? E Arjuna fala: eu quero o Krishna. O que representa? É basicamente isso. Você quer a verdade dura de uma maneira amorosa, de uma maneira gentil, com alguém que vai te acompanhar durante todo o processo, para o seu desenvolvimento, ou você quer aprender da pior maneira? Aí o Arjuna fala: não, não, vem cá, Krishna. Fala a verdade dura para mim, mas eu confio que através de você o conhecimento vai ser muito mais nítido, o conhecimento vai ser muito mais puro, mesmo que seja duro e difícil para mim ouvir. Essa é a mesma decisão. Então, se vocês hoje conhecem uma pessoa madura, gentil, carinhosa, mas ao mesmo tempo firme e quer o desenvolvimento de vocês, por mais que essa pessoa seja, sabe, nossa senhora, fala as coisas que saem assim, ó, queimando pela garganta, cara, não desgruda essa pessoa, não. Dá valor a essa pessoa, viu? Porque essas pessoas hoje em dia elas são muito raras. Eu acho que essas pessoas são as pessoas mais raras que existem na humanidade hoje em dia. São as pessoas que elas são firmes, mas elas são firmes porque elas amam e querem a evolução da pessoa. Elas não são firmes e duras por causa de soberba, de arrogância, ou mesmo porque elas querem te colocar para baixo para você dar alguma coisa para elas. Essa pessoa ela quer a tua evolução. Mesmo que seja de uma maneira dura, de uma maneira firme, ela quer que você lide com a realidade. Ela quer a verdade e não para benefício próprio.
mas para benefício da sociedade, o seu benefício, o benefício da sociedade em geral, essa pessoa é a pessoa mais rara que existe na sociedade humana em todos os tempos. Em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as eras. Essa é a pessoa mais rara que existe. A pessoa que ama a verdade, que busca a verdade e que fala a verdade, mesmo que seja dura de se ouvir, mas ela não quer um benefício egoísta com isso. Ela quer o seu benefício, o benefício do outro, o benefício da sociedade de uma maneira geral. Porque se não for essa pessoa, vai ter que ser as irmãs venenosas. Então, esse trickster, né, essas irmãs, o que elas fazem no mito com a psique é quebrar a ingenuidade dela. Sem elas, Psique continuaria inconsciente na fantasia infantil. Com elas, a fantasia desmorona. Você quer fazer isso pelo amor ou pela dor? Essa que é a parada. Pelo amor, nada de irmãs venenosas. Nada de ciúme, nada de inveja, nada de mesquinharia, nada disso. Se estiver resistindo pelo amor, aí, meu, a sombra toma conta. Não só a sombra da própria psique, mas a sombra das pessoas de uma maneira geral. Porque, como eu disse, o objetivo do universo é pedagogia. Primeiro vem a própria sombra, depois começa a vir a sombra dos outros, tá? Não tem como fugir. Não tem como fugir do aprendizado de evolução, tá, pessoal? Então começa o desconforto, começa o desenvolvimento, tá? Uma coisa importante de vocês entenderem: a voz da consciência não é a sombra. Sombra é aquilo que a gente reprime. A voz da consciência é aquele, tem alguma coisa errada. A forma como a gente vai lidar com isso é que pode ser sombra ou não, tá? Então, voz da consciência é aquilo que antecede a sombra. É aquilo que antecede mesmo o masculino e feminino. É aquela voz, aquela intuição, sabe? Aquela coisa que vem antes, tipo assim, alguma coisa que não tá certa, percebi que tem alguma coisa errada, ou mesmo a coisa consciente, tipo assim, a pessoa se comportou de uma maneira que não achei legal, sabe? Então essa voz da consciência pode ser uma intuição, pode ser alguma coisa que vem antes da sombra, ou pode ser alguma coisa visível mesmo. Mas a sombra é como que a gente lida com isso, tá? Então a sombra, ela vira conselheira quando a maturidade é baixa para lidar com a realidade. Quando a gente não tem discernimento, maturidade para lidar com a realidade, sentar, conversar, ter discernimento, aí a sombra vem. Aí a sombra vem. As irmãs vêm da pior maneira possível. Dúvidas, perguntas, comentários? Tem uma coisa interessante, enquanto vocês pensam, formulam, levantam a mão aí, tem uma coisa interessante. Vocês conseguiram perceber uma certa congruência, uma certa familiaridade com esse mito, essa parte do mito com o mito de Adão e Eva? Não é? Adão vivia no paraíso. E aí estava se sentindo sozinho. Deus, me dá uma mulher. Quer dizer, me dá alguém, né? E aí Deus pega a costela, pega uma mulher e fala: toma aí, a mulher é tua, ela para ela te servir. Não é? Né? Deus aí é como se fosse o intermediário de o intermediário mordomo de Adão, não é? Adão estava lá no paraíso, uau, né? Paraíso Eros, no paraíso, e aí Adão fala: tô me sentindo entediado. Deus, tem alguma coisa aí para mim? Aí Deus fala: tem. Pegou a costela, toma, isso aqui é mulher. Aí o Adão fala: opa, mulher! E Deus fala: ela vai ser submissa a você, ela vai fazer tudo o que você quiser. E ainda vem com um adaptador para os seus órgãos. Para os seus órgãos, vem com adaptador. E esse adaptador, quando você coloca lá, dá muito prazer, tá? E aí Adão, opa, que isso, Deus? Maravilha. Não é, pessoal? E aí vem Deus e fala: Eva, olha só, o paraíso é teu, tu vai poder viver com Adão aí, ó,
Adão vai te dar tudo que você quer, você vai poder viver no paraíso, mas olha, não pode comer a maçã. Que basicamente é o quê? Eva, você não pode ter acesso ao conhecimento. Aquela maçã ali, para você, está proibido. Ou seja, não é a mesma coisa da promessa, do compromisso de psique com Eros. Você pode viver aqui no paraíso, mas você não pode me ver, você não pode perguntar nada. Ou seja, Eva, você pode morar no paraíso com Adão, maravilhosamente bem, mas você não pode ter acesso a nenhum conhecimento. Não é, pessoal? A maçã, nas mitologias antigas, ela sempre representou o quê? O conhecimento, não é? A maçã na mitologia grega, ela representa o conhecimento. Uma representação simbólica do conhecimento. Então, Eva pode ficar no paraíso, mas não pode ter acesso ao conhecimento. E aí Eva faz o que? Vai e faz o quê? A mesma coisa que Psique fez. Eu quero enxergar a verdade, eu quero conhecimento. E aí ela vai e come a maçã. E quem fala para Eva, convence Eva a conhecer a maçã? A serpente. Que é o quê? As irmãs. Na mitologia de Adão e Eva, a serpente representa as irmãs. Tipo aí, pô, Eva, tu vai ficar aí no paraíso, mas só vai ficar aí, não vai fazer mais nada não, sabe? Você não quer ter acesso ao conhecimento, tu vai ficar aí só andando, perambulando para lá e para cá, sem doença, sem nada. Mas, pô, você não quer saber como é que funciona a realidade, você não quer saber como é que funciona a existência, o universo. Ah, eu quero. Então come maçã, sabe? Ah, mas Deus falou para não comer, Adão tá falando para não comer, sabe? Então a voz da consciência na Eva vem e fala, pô, tem alguma coisa errada, eu tô aqui no paraíso, mas eu não conheço nada sobre a existência. E ela vai o quê? Come a maçã. E aí Deus faz o quê? Faz a Eva cair do paraíso junto com Adão, e a partir daí o homem tem que trabalhar para sobreviver e a mulher tem dor no parto. No caso da mitologia de Psique e de Eros, quando ela vê Eros, o que acontece com o mito? Ela perde Eros e, olha que interessante, o filho, que seria um homem e seria um deus, agora vai ser uma mulher e uma mortal. Então, quando na mitologia de Adão e Eva, é a mesma coisa, só que adaptada. O quê? O homem começa a trabalhar, ou seja, já inclui aí o psiquismo masculino, que vivia. Qual é a imaturidade masculina? A imaturidade masculina é o quê? Não trabalhar, não é? Como que a gente sabe que um homem é imaturo? Quando ele não quer trabalhar. A biologia masculina foi feita para o trabalho, para a ação. Quando a gente sabe que um homem ele é imaturo quando ele tem incapacidade de assumir responsabilidade. Então, qual foi a queda do paraíso para Adão? Ter que assumir responsabilidade, ter que assumir compromisso. Tu não vai mais viver no paraíso sem compromisso, sem responsabilidade com nada. Que é como Adão vivia. Então, quando a Eva come a maçã, o castigo para o masculino, ou seja, o castigo, entre aspas, que é para o masculino, o psiquismo masculino evoluir, é a labuta, é o trabalho. Agora tu vai ter que assumir compromisso de sustentar a tua mulher e os teus filhos, não é? E qual é o castigo, entre aspas, para Eva? Agora você vai ter dor no parto. Que no mito da psique representa o quê? Você vai ter uma mulher e ela vai ser mortal. O que isso significa para a mulher? A dor do parto. Significa que agora você vai ter que se tornar uma mãe coruja, sabe? Você agora não, o seu filho não vai ser um deus imortal que vai estar livre de doenças, que você vai poder ter o teu filho e você pode largar ele no mundo que ele vai se virar, não. Agora teu filho é um mortal, ou seja, você vai. Qual é, dentro do psiquismo feminino, para os mitos, é ser mãe. Ou seja, tá ali com o filho, ter que cuidar do filho, ter que ajudar o filho no amadurecimento dele. Ou seja, tem uma dor maior do que uma mãe, do que ver um filho adoecer, morrer, passar por risco, fazer escolha errada. Não tem dor maior do que uma mãe psiquicamente saudável, claro, né? Não estamos falando aqui das psicopatas narcísicas e pessoas com transtornos psicológicos graves, mas não existe uma dor maior do que uma mãe
do que ver filho passando risco na vida, não é? Na verdade? Então, qual foi o castigo para Eva? Tá aí, ó. Se vira. Então, o filho agora é mortal. Vai ficar doente, vai fazer escolha errada, vai se ferrar. E agora, então, ó, teu filho não é mais Hércules, não é mais Deus. Ele vai passar por poucas e boas. Essa é a dor da psique feminina. E aí, o que a Igreja Católica faz? Transforma isso numa história e, tipo assim, distorce totalmente o sentido do mito. Deus, aí, na história de Adão e Eva, pessoal, Deus é a irmã, não é? O Deus e a serpente são as irmãs. Tipo, a Eva, não come. Psique, não olha. O Deus, Adão e Deus, eles fazem quase que o mesmo papel que o Eros, não é? Não olha, não faz, não come. E aí a serpente representa as irmãs no mito, e também a serpente representa as irmãs, quer dizer, a serpente representa as irmãs ah, no mesmo mito. É o mesmo, são mitos diferentes para contar a mesma história, não é? Porque o que acontece no mito de Adão e Eva, o que acontece dali em diante? Eva tem dois filhos, né? Caim e Abel. E o que acontece? Caim mata Abel. Tem dor maior do que uma mãe, do que ver um filho matando o outro? E Adão tem que fazer o quê? Trabalhar. São mitos, pessoal. O quanto desses mitos são reais ou não são reais, não sei. Mas vocês percebam que, vão lá na primeira aula. Não interessa se o mito ele tem validade histórica ou não nesse sentido, mas é a mensagem que ele está passando. Adão e Eva é o mesmo mito de Eros e Psique. É o desenvolvimento da psique masculina e da psique feminina. Quando Psique enxerga Eros tal como ele é, o que o homem faz? Geralmente ele faz o quê? Ele vaza, né? Agora tu vai ficar sozinho. Quando a fantasia feminina acaba e a mulher enxerga o homem tal como ele é, o que os homens fazem de uma maneira geral? Eles ficam com medo, né? Tipo assim, não, ela vai ver o jeito que eu sou, não. Vaza. Cai do paraíso, acaba o paraíso. São mitos da antiguidade, pessoal. Então, para quem não compreendeu, a descida do paraíso de Adão e Eva representa sair do inconsciente, sair da fantasia, sair da ilusão e ir para a realidade. Não representa a caída do ser humano, sabe? Que o ser humano vivia no paraíso e caiu por ordem divina. Pessoal, isso é um mito. Tem gente hoje em dia fazendo mapa mundi com o escrito Jardim do Éden, tipo, que é uma ilha secreta que existiu na antiguidade e tal. Pode ter existido uma humanidade mais evoluída no passado que caiu de vibração e a gente perdeu. E isso eu penso que realmente de fato faz sentido por causa de muita coisa. Mas isso é um mito, tá? Que representa a descida da ilusão, da fantasia para a realidade, lidar com a verdade, lidar com a vida de fato como ela é. Então não é que Adão e Eva foram castigados por Deus, não, Deus não castigou ninguém, isso é um mito. Só que o que acontece? Eu acredito que talvez os gregos entendessem um pouco melhor das consequências, e aí criou o que? Deuses, Olimpo, e aí uma religião monoteísta pegou o que os deuses do Olimpo faziam e colocou nesse Deus monoteísta, sabe? E aí Deus é a fonte de amor e a fonte de castigo ao mesmo tempo, sabe? E esse Deus monoteísta, ele não tem falha. Os deuses do Olimpo, se tem uma coisa que eles têm, é falha, né? Eles têm virtudes, eles têm luxúria, eles têm ira, eles têm de tudo, porque são mitos. Agora, o que aconteceu? Quando as religiões monoteístas começaram a se desenvolver e elas começaram a criar mitos, começou os deuses do Olimpo, né, os vários os polideuses, o politeísmo,
começou a tudo para um Deus só. E as pessoas começaram a levar a sério, sabe? Mas é um mito. Deus não castigou Adão e Eva. Essa representação do Deus te castiga é a representação da perda da ilusão, a perda da fantasia. Tipo, olha, vocês não estão mais no paraíso da fantasia, da ilusão, que o homem não precisa trabalhar, que a mulher vai achar que a vida é tudo lindo, maravilhosa e que não vai ter que lidar com as dificuldades dos filhos, da família, da vida de uma maneira geral. Não, isso é uma fantasia, isso é uma ilusão. Aqui no planeta Terra, o homem precisa se desenvolver pelo trabalho, pela responsabilidade, pelo compromisso. Isso faz parte do desenvolvimento da psique masculina. A mulher vai ter que lidar com os desafios da maternidade, lidar com os desafios dos filhos, de ver filho fazendo besteira. Isso é realidade. Antes disso, era fantasia, era o paraíso de Eros e de Psique. É muito mais fácil a gente entender a realidade dessa forma, né? É muito legal quando a gente pega esses mitos da antiguidade e a gente vê o papel deles de passar uma mensagem. Só que as pessoas muito fundamentalistas, fanáticas, começam a interpretar isso ah, de uma maneira muito, como é que se fala? De uma maneira muito factual, sem entender a dinâmica do mito, de passar uma informação, de passar um aprendizado, sabe? Aí a partir daí o quê? Deus começou a ser castigador. Aí, ai, ai. Então é isso. Por hoje é só.